E aí, galera, bom dia. Espero que vocês estejam bem, saudáveis e se cuidando. Essa é a nossa aula de revisão, tá? Esse assunto a gente já viu na aula passada. Vou dar uma revisada, vamos fazer um exercício para vocês conseguirem fazer a atividade, né? A atividade avaliativa que a gente vai fazer na segunda-feira, beleza? Então, vamos para a aula. A gente falou na aula passada, gente, sobre mundo oriental e mundo ocidental, né? Sobre as heranças do colonialismo europeu. Então, sim, Manuel, a gente vai estudar mais uma vez colonização. Olha que legal. Então, para a gente começar a estudar, a gente vai entender o que é essa divisão Ocidente e Oriente. Então, vamos ver. No mundo ocidental, é muito comum a gente enxergar um modo de vida que é muito parecido com o modo de vida europeu. Então, como é que eu posso enxergar o que é ocidental? É quando eu vejo uma sociedade que foi estabelecida de acordo com o modo de vida que estava presente na Europa, por exemplo. Então, como é que a Europa se desenvolveu? A Europa se desenvolveu com resquícios da cultura do Império Romano. E de onde é que o Império Romano tirou as bases do conhecimento dele? Da Grécia, por exemplo, o princípio de democracia, os filósofos e por aí vai. Então, tudo que é parecido com isso é ocidental. Por exemplo, o Brasil é considerado, tem uma cultura ocidental, né? Porque nós temos uma herança colonial que é europeia. Nós somos colonizados pelos portugueses. A Argentina foi colonizada pelos espanhóis, vai ter essa herança colonial. Nós temos os Estados Unidos da América, né, que foi colonizado pelos ingleses. E aí nós vamos ter resquícios dessa cultura que é ocidental. Além dessa consideração, nós temos a consideração geográfica, tá? A fazer. A divisão geográfica entre Oriente e Ocidente se faz através da linha de Greenwich. Então, tudo que fica a oeste de Greenwich é Ocidente, e tudo que fica a leste de Greenwich é Oriente. Principalmente, a gente considera Oriente a cultura que vem do continente asiático. Então, vamos ver aqui o que é que a gente considera o mundo oriental. Então, o mundo oriental ele diz respeito aos lugares e povos que possuem outras bases culturais que não são da cultura europeia. Olha como é interessante isso, né, essa classificação. As bases culturais que são diferentes da cultura europeia são entendidas como outras, como se existissem os europeus, que são o padrão, e tudo que foge do que é europeu é outro, é diferente, é diverso, né? Isso é um princípio colonialista, inclusive, em que a gente vai ter essa hierarquia de culturas, né? O que é europeu fica no centro e tudo que é diferente fica às margens, é diferente. Então é diferente do quê? Por quê? Qual é o padrão? O que é ser padrão e o que é ser diferente, né? Então são essas questões que nós trazemos nesse estudo aqui sobre Oriente e sobre Ocidente. Então, eu costumo falar que nós temos a tendência de olhar o que é europeu como uma coisa que sempre existiu e que é o correto, que é uma coisa a ser seguida, né? Porque é o padrão quer dizer que tem que ser seguido. E nós temos o que é diferente, o que é diverso, o que é do outro, que é a cultura, por exemplo, do Oriente, que é a cultura asiática. E geralmente essa cultura é vista como folclórica e não como realmente uma coisa a se considerar uma coisa séria, né? Que a gente pode ver como certa também. Então, exemplo dessa cultura aí oriental, nós temos as línguas asiáticas, né, que são desenvolvidas nessa região. Nós temos aí essa origem da filosofia, né, que é totalmente diferente das nossas bases. As nossas bases filosóficas vão ser de Platão, de Aristóteles, de Sócrates. Todo o nosso mundo é pensado de acordo com esses filósofos, enquanto os filósofos que são base da cultura oriental são outros, que são
como a gente já falou, né, na aula passada. Por exemplo, tem o... Não está aqui, a gente estudou ele, mas daqui a pouco a gente vai chegar e a gente vai falar sobre ele. Então, ó, aqui nós temos que essa ideia do mundo oriental e ocidental não é uma novidade, não é uma coisa do nosso século, né? Lá no Império Romano já dividiam o mundo entre ocidental e oriental. No caso, o Império Romano, né? Dividia o Império Romano, que era do Ocidente, e o Império Romano, que era do Oriente. Então, na Antiguidade, esse império ele vai se separar em duas partes, né? Uma deu origem ao Império Bizantino, inclusive. Então, essa divisão ela vai considerar aspectos geográficos, uma posição, uma localização, e também considerava diferenças culturais que existiam entre o Ocidente e o Oriente. Hoje, quando a gente separa essas regiões do mundo entre Oriente e Ocidente, não se resume, por exemplo, ao que foi delimitado pelos romanos. Atualmente, essas diferenças culturais elas não são tão claras entre o que é oriental e o que é ocidental, né? A gente citou na aula passada a Tailândia. A Tailândia é um país asiático, né, do continente asiático, que é considerado do extremo oriente. Então, é uma coisa que está bem no oriente mesmo. Não é a cultura oriental. Então, o que acontece na Tailândia? A gente viu no início daqui da unidade um prédio gigantesco da cidade de Bangkok, que você poderia dizer que essa cidade fica em qualquer lugar do mundo, não no Oriente. Poderia ficar em qualquer lugar do mundo ocidental, por exemplo. Então, o que é que está diferente? O que é diferente ainda nesse mundo globalizado entre Ocidente e Oriente? Como eu falei, né, a Tailândia é um país que fica localizado no Extremo Oriente. Esse país aí é uma monarquia, ainda tem uma monarquia, né? E a Tailândia foi disputada por muitos anos por vários países europeus, mas ela não foi dominada por nenhuma colonização europeia, ela não sofreu nenhuma colonização europeia. Então, tudo que vai existir aí nesse país vai ter essa origem ainda preservada, né? Não foi uma interferência tão grande o que eles sofreram. Então, esse país aí ele vai passar por muito tempo de uma ditadura militar e hoje vai ser considerado uma das potências econômicas industriais asiáticas. E também é muito procurada por turistas, né? Então, beleza. Como eu falei para vocês, nós temos alguns influenciadores dessa cultura. Então, uma das influências que essa cultura oriental tem é a cultura budista, né? A religião budista, que é aqui representada pela roda da vida, né? Eles acreditam em reencarnação, inclusive. Então, eles acreditam na evolução espiritual, e é isso que essa roda da vida vai significar. Aqui nós temos a estátua de Confúcio, que, como a gente já estudou na aula passada, é um dos grandes idealizadores do pensamento nessa cultura oriental, né? E aqui nós temos Siddhartha Gautama, que é o primeiro Buda na Tailândia, né? Essa cultura budista, ela vai surgir aí no Oriente e é completamente diferente, ou nem tanto, como a gente estudou na aula passada, né? Das nossas religiões aqui do Ocidente, né? Então, são coisas a se pensar se realmente são diferentes ou não. Então, o mundo oriental é aquela parte do mundo onde se desenvolveu e se vivencia uma cultura notadamente, assim, diferente do que é o mundo europeu, né? Então, essa cultura ela vai corresponder às bases de pensamento e ao modo de vida dos povos. Vejam que nós temos no Japão, na China, culturas de modos de vida mesmo. As pessoas vivem de modos diferentes. As pessoas não se cumprimentam abraçando, por exemplo. Tem algumas regrinhas sociais que são muito diferentes das nossas regras, né, aqui. Porque eles passaram por processos de construção da identidade da população diferentes, muito diferentes das que nós passamos aqui. Japoneses, chineses, coreanos, eles têm uma visão de mundo e estilos de vida muito próprios, né?
Então, se a gente analisar, muitas coisas das quais eles acreditam vêm da influência de Confúcio. E Confúcio, né, ele manifesta ideias nos escritos dele sobre o comportamento humano. Então, as inquietações dele, né, eram mais sobre referências morais que ele pensava sobre ética, né, de como regular essa sociedade, de quais seriam os mecanismos que fariam com que essa sociedade se organizasse. E uma das frases, né, que são atribuídas a Confúcio é essa aqui: 1000 dias bastam para aprender o bem, mas para aprender o mal, 1 hora é demais. Refletindo a necessidade que o homem tem de construir uma moral, né, boa e de paz por um longo período de tempo. Outra grande influência da cultura oriental é o Siddhartha Gautama. Como eu falei para vocês, o Buda, né, ele era um príncipe, ele vivia na Índia, e entre a Índia e a China, né, no caso, e ele abdicou da sua vida. Tem um filme na Netflix sobre a vida do Siddhartha Gautama, e ele aprendeu a viver num estado de felicidade, né, através da observação do sofrimento humano, começou a aprender com as mazelas que existiam no mundo, e ele começou a investir no autoconhecimento e na meditação. E, segundo conta, né, a religião budista, ele chegou num estado de iluminação. Então, ele se torna o Buda, né, se torna essa referência espiritual. Então, além disso, as religiões orientais, elas nem sempre possuem uma concepção de Deus como Deus único, como a gente tem aqui no mundo ocidental. A gente pensa muito, né? Quando a gente vai pensar sobre espiritualidade, sobre religião, a gente pensa muito em um Deus só. Já é uma coisa que a gente nasce aprendendo, né? A gente nasce conhecendo o cristianismo, por exemplo, que prega que existe só um Deus. Então, a ideia de que existem vários deuses na nossa mente, ela a gente nem consegue assimilar direito, porque a gente não nasceu nesses países para conceber essas ideias, né? A gente não teve tanto contato com essa ideia de que existem outros deuses. Então, a gente não tem uma familiaridade com essa ideia. Isso causa até estranhamento para algumas pessoas. Então, essas divindades, esses seres, né? Eles representam o divino. E no caso do hinduísmo, que é uma religião que é lá da Índia, são cultuados vários deuses, né? Que são manifestações do Deus que é o Brahma. O hinduísmo tem um grande líder também, que é conhecido mundialmente, que é o Mahatma Gandhi. Vocês podem conhecer também a história dele. É muito interessante como ele ajudou o país dele, né, a se tornar independente da Inglaterra, por exemplo. E nós temos também outra religião, que é o taoísmo, que foi fundada por Lao Tse, que também não tem um Deus fixo, né? Só apenas um Deus. Acredita-se que há uma energia por trás de tudo, que seria o Tao. A reencarnação também é um dos aspectos que está presente na cultura oriental, que é totalmente o oposto do que a gente acredita do lado de cá, né? Então, existe essa divisão de crenças e de percepção do mundo. Então, a gente pode entender que na cultura ocidental e na cultura oriental, as três principais coisas, três não, né? As principais coisas que são diferentes são a filosofia, a religião e a cultura. Então, tudo isso é muito diferente. Então, quando a gente se depara com o mundo oriental, a gente vai ter essas referências muito diferentes, né? Como eu falei para vocês, no mundo ocidental, ó, o que a gente tem? Nós temos filósofos que são gregos, né? Ó, aqui temos o busto do filósofo Aristóteles, que é grego, né? Nós temos aqui Rousseau, que também é um filósofo, né? Muito conhecido. Também faz parte da nossa cultura
ocidental, e nós temos aqui Adam Smith. Adam Smith ele vai ser responsável por uma teoria do economista, né, proposta no mundo, conhecido como liberal. E aqui temos a estátua do Adam Smith representando a nossa cultura ocidental, as influências que nós recebemos para o estabelecimento da nossa cultura, né? E aqui nós temos o Auguste Comte. Vocês provavelmente já devem ter visto esses filósofos nas aulas de filosofia. Então, eles são a base para o que nós temos hoje como civilização, né? Para o que nós temos hoje como cultura. Então, o Ocidente é a parte do mundo que se desenvolveu de acordo com a cultura representada pela Europa, pelos Estados Unidos. E nós temos hoje, né, representando essa cultura, a Austrália, Nova Zelândia, que eram países, né, territórios, antes da colonização, territórios que não tinham esse modo de vida, mas a partir da colonização vão adquirir esse aspecto. Então, essa é a nossa base de conhecimento, né, ocidental, e atualmente existe uma certa controvérsia acerca do fato de a América Latina, né, o Brasil e a África fazerem parte do mundo ocidental ou se fazem parte do mundo oriental. Alguns autores eles se referem a essas áreas como extremo ocidente, pois as condições de vida da gente aqui, né, e no continente africano são precárias. Então a gente não tem como se igualar nesse padrão de vida, além da gente ter muitas influências das culturas tribais e das culturas indígenas, né? E dessa religião católica que nós temos aqui também, que vai fazer essa mistura aí de influências, né, para a construção dessa cultura que nós temos hoje. Então, existem controvérsias para saber se o Brasil e alguns países africanos são ou não do mundo ocidental. Atualmente são considerados do mundo ocidental porque nós fomos colonizados, né, tanto na África quanto aqui na América, nós fomos colonizados por esses países europeus. Então, a gente recebe influência direta dessas raízes aí filosóficas, né? Então, gente, é isso por hoje, a nossa revisão. Espero que vocês tenham aprendido para a nossa atividade avaliativa. E é isso. Se cuidem. Até a próxima aula, tá?